seus fanáticos por automobilismo. Tudo bem? Mês meio deprimente, né? Esse de abril. Não tem corrida. Mas mesmo assim, vamos enfiar o pé no porão. Vamos lá. Começando mais um Pé no Porão aqui da Foice TV. Muito obrigado a todos pela audiência, pelos comentários, centenas de comentários que a gente tem recebido e centenas mesmo, né? Só entrar no último vídeo aqui do Pé no Porão que vocês vão ver quase 300 comentários, muita gente concordando comigo, outras tantas discordando e eu não tô nem aí, mas eu leio tudo, hein? Olha só, os especialistas em YouTube me disseram que eu preciso entrar de cara, segurar o espectador nos primeiros segundos do vídeo. É o que dizem os algoritmos, é o que diz a etiqueta do YouTube. Então, o assunto hoje, vou entrar direto no assunto, fiquem tranquilos, não vou enrolar nada. Se bem que o que eu faço não é enrolar, o que eu faço é contextualizar, introduzir temas. Tá certo? Vamos lá. O assunto hoje é o seguinte, para vocês saudosistas, nostálgicos, vocês, seus velhos calvos, vocês que têm saudade de um carro de Fórmula 1 que faz barulho, vocês que têm saudade de um piloto que faz uma ultrapassagem, vocês que têm saudade dos tempos em que bateria era ou para ser tocada pelo Ringo Starr ou então para você colocar no seu reloginho de pulso, Cássio, né? Hoje não, bateria é o que move um carro de Fórmula 1. Então vocês que têm saudade de outros tempos, fiquem animadinhos. Podem ficar animadinhos. Talvez nem tanto. Calma. Vamos ter de esperar um pouquinho. Talvez vocês nem cheguem lá vivos. Mas está em discussão, está em pauta, sim, a volta dos motores V8 à Fórmula 1. Será que isso vai acontecer? Esse é o tema de hoje, já que temos bastante tempo para falar de muita coisa na Fórmula 1 sem ser corrida, uma vez que não teremos grandes prêmios neste mês de abril. Aliás, algo que você que acompanha aqui a Foi o que eu disse TV já sabe desde os primeiros dias de março, né? Aliás, desde o primeiro dia de março, quando a gente gravou aqui um episódio já informando, antecipando que os grandes prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita dificilmente iriam acontecer, provavelmente seriam cancelados, o que acabou acontecendo por conta da guerra promovida pelo psicopata do Donald Trump contra o Irã, Estados Unidos e Israel, né, contra o Irã. Aquela região do planeta hoje está longe de ser uma região segura, é uma região vítima, né, de tragédias humanitárias, onde quer que morra uma única pessoa por conta de conflito armado, é uma tragédia humanitária. Enfim, não teremos corridas e a Fórmula 1 se prepara nesta semana para discutir o futuro da categoria e nessa discussão está incluída a possibilidade de voltarmos a ter motores de verdade, né? Os motores V8 não aspirados, muito provavelmente motores turbo, mas tudo bem, perto disso que a gente tem hoje, qualquer coisa é melhor, né? E não é para já. Nós estamos falando, né, para alguma coisa que pode, de novo, eu vou insistir na palavra, pode acontecer daqui a mais ou menos uns 5 anos. Esse regulamento de motores que a gente tem hoje, infelizmente, teremos de conviver com eles, esses motores mezzo-elétricos e mezzo a combustão, porque muito dinheiro foi investido nessa tecnologia e vai perdurar durante algum tempo. Uma mudança repentina é algo que não acontece na Fórmula 1, muito menos nessa Fórmula 1 de 2026, né? Mas está se estudando, sim, essa possibilidade, porque as primeiras corridas de 2026 mostraram que esse caminho escolhido pela Fórmula 1, que não foi escolhido em janeiro, tá, gente? Vamos deixar bem claro isso. Esse caminho de metade eletrificado, metade a combustão, este namoro, não é nem namoro, esta tara pelos motores elétricos, é algo
que começou a ser estudado mais de 3 anos atrás, já pensando nesta temporada de 2026, numa mudança de regulamento de motores, muita política envolvida, muita discussão, muita conversa com montadoras interessadas nesse modelo e tal, mas isso começou, como eu disse, mais de 3 anos atrás, para desembocar nesses motores de hoje. Vamos lá, a Fórmula 1 vai se reunir, sim, nesta semana, muito provavelmente, estarão presentes nesses encontros representantes da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, da FOM, Formula One Management, que é a empresa do Liberty Media Group, que coordena o Campeonato Mundial de Fórmula 1, que controla o Campeonato Mundial de Fórmula 1, esta propriedade que pertence ao Liberty Media Group, um grupo americano de mídia e outras coisas também. Estarão nestas reuniões representantes das equipes, das fabricantes de motores, do Vaticano, do STF, do Congresso Nacional e da Associação de Bairro aqui do Planalto Paulista. Todo mundo para discutir o que fazer na Fórmula 1 no futuro e também o que fazer na Fórmula 1 nesse presente atual, já que as coisas precisam de ajustes e muito rapidamente, né? Então estamos falando, é claro, vocês sabem, eu me preocupo até em me tornar um pouco repetitivo nessa discussão dos motores. Eu tinha prometido para mim mesmo, depois de esculhambar esses motores e tudo mais, esse regulamento, eu prometi para mim mesmo, não vou mais tocar nesse assunto, a não ser que seja notícia. E é notícia, é notícia. Eu não ia mais voltar ao assunto, ficar criticando as corridas, as ultrapassagens, o regulamento, blá, 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 blá. Porque o que e é com isso que teremos de conviver e tudo mais. Só que é notícia. É notícia por quê? Porque as 3 primeiras corridas do ano, elas despertaram uma ira coletiva, né? Daqueles que gostam do automobilismo na sua essência, de pilotos. Tem aí pelo menos 5 que a gente pode citar, que são frontalmente contra esse novo regulamento da Fórmula 1. Verstappen, Alonso, Norris, como é que se chama o menino? Oliver Bearman, também falou muito mal. Charles Leclerc, que está odiando tudo. E alguns que são críticos e ainda não meteram o pé na porta, como o Lewis Hamilton, que está com o pé em cada canoa. Isso sim, né? Às vezes ele gosta, às vezes não gosta e tal. Mas, no geral, esses 3 grandes prêmios que a gente teve até agora não agradaram. Não agradaram não pela estética da corrida, pelas ultrapassagens, que bonito, o cara passou, o outro foi lá e passou de volta e tal. Mas porque tá na cara que é tudo, além de artificial, perigoso. E o perigo, ele acabou se expressando no Grande Prêmio do Japão, no acidente envolvendo o Oliver Bearman, que para desviar de um carro que tinha ficado sem bateria, o carro do Franco Colapinto, teve de sair da pista, deu uma porrada fenomenal, 50G de impacto, né? Segundo alguns dados extraoficiais, uma batida a 300 km por hora. Tá? O moleque só não morreu porque nós estamos em 2026 e os carros são realmente muito seguros. Mas não tem nada seguro numa categoria, um campeonato de carros de corrida, cujos carros, de repente, perdem metade da potência e de uma velocidade de, 200 por hora, de repente eles caem para 100 e isso com alguém vindo atrás, batendo e que não tem tempo para desviar. É muito perigoso. Quando a gente diz que numa categoria, né, uma categoria de carros de corrida, 2 carros chegam ao mesmo ponto de uma pista, em diferentes velocidades, mas com diferenças tão grandes, sem que um deles esteja quebrado, é que alguma coisa está errada, né? Então, se um carro da Alpine chegou ali na entrada da curva Spoon, em Suzuka, a 170 por hora, e o outro chegou a 260, e o carro da frente não estava quebrado, não estava sem gasolina, não estava com pneu furado, estava tudo bem com ele, só não tinha bateria, essa diferença de velocidade é realmente um negócio muito perigoso. Em algumas pistas pode ser fatal. Pode ser fatal. Imagina no retão lá de Baku, no Azerbaijão, Monza, né? Aqui na subida do Café, em Lagos, acabou a bateria. E aí vai chegar no S do Senna e o cara vai voar na arquibancada nova que estão construindo lá, inclusive. Então, alguma coisa precisa ser feita urgentemente
urgentemente, para pelo menos mitigar esses problemas que a gente viu nas 3 primeiras corridas do ano, né? Vão diminuir a importância, o peso dos motores elétricos na geração global de potência? Pode ser. Vão alterar, vão mexer na carga, não é bem na carga, é na intensidade, na velocidade com que uma bateria se carrega ou descarrega, né? O tal do super clipping, o lift and coast, como é que vamos fazer para tentar mitigar, evitar que as ultrapassagens sejam tão banais como estão sendo hoje, mas sobretudo que um carro chegue numa velocidade incompatível com o que está na frente, acaba a bateria, acaba a energia e o cara decola, uma hora vai morrer gente, e aí vão chorar diante do caixão. Então alguma coisa vai ser feita, né? O que precisa é estudar direitinho, simular em computadores, testar na pista, e aí já não sei como é que eles vão fazer, porque teste de pista não teremos. Agora, essa discussão pode desembocar na volta dos motores V8 sem componentes elétricos, sem hibridismo. Existe essa palavra, hibridismo? Dá para se fazer, aliás, eram feitos esses motores até 2014, né? Motores, no caso, eram aspirados, não eram turbo, mas que tinham também alguns sistemas de regeneração de energia, né? Alguma coisa híbrida, né? Que dá para você fazer um botãozinho, ganha um pouquinho de potência aqui, o cara acumula uma bateriazinha no motorzinho elétrico, na frenagem, sei lá. Estão todos tarados por motores elétricos, inventem alguma coisa. Agora, o que é importante a gente dizer aqui hoje é que chegamos a esse ponto justamente por causa de uma euforia desmesurada pelos carros elétricos, pelos motores elétricos, que tomou conta da indústria automobilística, do universo do automóvel, coisa de 3, 4, 5 anos atrás. Quando algumas montadoras importantes, na Alemanha sobretudo, chegaram a anunciar que iriam suspender de vez a produção de motores a combustão. Chega de motores a combustão. Agora vai ser tudo como o liquidificador da Valita. Motor elétrico. Bzzz, e vai todo mundo zumbir pelas ruas do planeta e nunca mais teremos problemas na camada de ozônio da Terra. Como se vê hoje, 5 anos depois, não é assim. Essa euforia pelos carros elétricos, pela eletrificação da frota automobilística mundial, ela arrefeceu, né? Primeiro pelos altos custos de produção das baterias, pela questão da autonomia dos carros que ainda não foi resolvida, pela questão do descarte das baterias inutilizadas, pela questão daquilo que se consome de energia para fabricar essas baterias. Tem um monte de coisa que 5, 6 anos atrás, quando estava todo mundo, carro elétrico, ninguém pensou. E agora estão pensando. Então, esses motores concebidos lá atrás, da Fórmula 1, 3 anos atrás, meio elétricos e meio a combustão, do ponto de vista da indústria automobilística, por exemplo, eles são irrelevantes. Não há nada para abstrair desses motores e transferir, por exemplo, para a indústria automobilística. Nada. A Fórmula 1 não precisa mais disso. Aliás, a indústria não precisa mais disso. Já falamos sobre esse assunto outro dia, né? E a Fórmula 1 que foi atrás da indústria, e não o contrário. Antigamente a Fórmula 1 era um grande laboratório e a indústria automobilística vinha atrás dela e muita coisa que era desenvolvida nas pistas acabava sendo transferida para as fábricas, para a indústria. Isso não acontece mais, é desnecessário. Então, essa discussão sobre a volta dos motores V8, ela vai ser colocada em pauta. Entre outros motivos, não só a questão esportiva, não é só a questão saudosista, o barulho dos motores, não é nada disso. Há uma questão de custos também. Esses motores atuais da Fórmula 1, cada unidade delas, está sendo construída a um custo superior a 2 milhões de dólares. Cada motor, vocês já imaginaram? Um motor, 2 milhões de dólares. Quebrou o motor, 2 milhões de dólares. É muita coisa.
Ah, mas a Audi queria, a Mercedes queria, a Ford, a Cadillac, a GM, tá tudo bem. Um monte de gente queria. Mas essas mesmas gentes que estão na Fórmula 1, essas mesmas gentes estão percebendo que talvez não precise ser desse jeito. Motorzinho V8, qualquer um faz. Cinca tinha motor V8 aqui no Brasil na década de 60. Era o chamado Belo Antônio, né? Por causa de um filme que o cara era todo bonitão, potente, não sei o quê, mas na hora H ele falhava. Era o Belo Antônio, que era o motor do Cinca, né? Era um V8 que também não andava nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa é uma tecnologia de motor a combustão V8 que é muito simples, é muito barata. Se alguém desistir da Fórmula 1, a Audi fala assim, não quero mais porque eu queria tudo elétrico, queria tudo com LED piscando. Tudo bem, Audi, tchau, um abraço, porque vem a Hyundai, vem a, sei lá, Toyota, vem a Gurgel, não importa, motor V8 é um negócio simples de fazer. Então não vai haver perda, hein? Não é perca, não. Não vai haver perda de players nesse Mundial de Fórmula 1, até porque os players querem estar lá, seja lá qual for o regulamento a essa altura. O fato é que depois dessas 3 corridas, a Fórmula 1 percebeu, sobretudo nas redes sociais, que há um sentimento global. Ele não é só de pilotos, de alguns chefes de equipe, do pessoal mais purista, digamos assim, né? Mas há até nas redes sociais, por parte dos influencers, dos produtores de conteúdo, esses malas, há uma movimentação muito clara no sentido de recuperar imagens e sons daquilo que era a Fórmula 1. Eu não estou falando de 1990, nem de 1980, da época do Senna, do Piquet, do Mansell, do Prost, não. O que era a Fórmula 1 em 2010. Outro dia, né? 2005. Tem surgido no feed, né, de um monte de gente que acompanha a Fórmula 1 com muita insistência, vídeos do Schumacher sendo perseguido pelo Alonso, ou o contrário, de corridas em Spa-Francorchamps, o som dos carros passando na Eau Rouge, de disputas fantásticas entre, sei lá, o Felipe Massa e o Robert Kubica, o Ralf Schumacher e o irmão dele, Michael Schumacher, sei lá, o Raikkonen contra o Hamilton. Nós estamos falando de uma coisa contemporânea. Não faz tanto tempo assim, que os mais jovens, bem mais jovens, estão vendo, ou os mais jovens ou os mais esquecidos estão vendo, estão olhando e falando, caramba, era legal esse troço aí. Era bem legal, olha, fazia um puta de um barulho. Porra, olha como é que o cara tá ultrapassando, bicho. Era legal. E dá para voltar a ser legal. O problema da Fórmula 1 hoje é que ela corre o risco de estar o tempo inteiro querendo agradar uma nova geração que se cansa rapidamente de qualquer coisa. E pode se cansar, inclusive, da Fórmula 1. Sei lá, se descobrir que o curling é mais divertido. Não é uma base de fãs sólida, confiável, né? Pode estar lá por modinha, pode estar lá porque aparece muita coisa no TikTok, não sei o que e tal, mas de repente cansou e não vai ver mais. E a Fórmula 1 tem a necessidade de agradar a sua base de fãs, que é mais histórica. E eu não estou falando de gente que nem eu, que tem 60 anos de idade, estou falando de quem tem 30, né? E que 15 anos atrás viu essas coisas que eu estava falando e começou a gostar de Fórmula 1 também. Bom, esse é um ponto, mas o ponto da grana é outro ponto muito importante, porque o que se gastou para desenvolver esses motores foi algo um pouco surreal, um pouco fora da curva, né? Então, sou obrigado aqui a concordar com esta figura que aparece agora na sua tela, Mohammed Ben Sulayem, por quem não tenho nenhuma simpatia, né? Presidente da FIA, que tem posições meio idiotas, arbitrárias. Ele, por exemplo, acha que piloto não pode falar de nada que não seja corrida, não pode ter posição política, não pode se manifestar sobre assunto nenhum. Imagina, é um idiota completo. Mas, em Silverstone, no ano passado, durante o Grande Prêmio da Inglaterra,
ele começou a falar mais seriamente, antes mesmo de começar esse campeonato mundial, ele começou a falar mais seriamente sobre a possibilidade de reintroduzir na Fórmula 1 motores mais simples, mais baratos e mais próximos do que é a essência de uma corrida de automóveis. E falava dos motores V8. Há uma questão dos combustíveis, por exemplo, os combustíveis sustentáveis, que essa é sem volta, tá na cara que é sem volta. A Fórmula 1 está usando combustíveis caríssimos, sintéticos, feitos a partir, sei lá, do bagaço da mamona. Mamona não, né? Acho que mamona não. Sei lá, não sei, não pode capim santo, extrato de pitanga, não importa. São combustíveis sintéticos / sustentáveis para dar o recado de que nós, como humanidade, como espécie, temos de caminhar para a busca de alternativas aos combustíveis fósseis, que além de serem finitos, também geram muita poluição. Então, esse caminho dos combustíveis, dos novos combustíveis, ele já está aberto e vai continuar a ser percorrido. A Fórmula Indy usa combustível sustentável, combustível que não é fóssil, né? E tá tudo bem, isso aí é tranquilo. Alguém está falando de gasolina nesse campeonato? Ninguém está falando disso. Não é o combustível que está causando esses problemas. Os problemas estão sendo causados por um conceito equivocado que nasceu numa época de absoluta euforia com a eletrificação, que, como eu disse, diminuiu bastante. E no caso do automobilismo, no caso da Fórmula 1, além de tudo, causou grandes problemas, graves problemas, como a gente está vendo nesta temporada. Então, vamos torcer para que nas próximas conversas, entre todos esses agentes participantes do Campeonato Mundial de Fórmula 1, haja alguma indicação de que poderemos ter no futuro uma volta aos motores V8, ainda que turbinados, né? Ainda que, claro, sendo movidos por combustíveis renováveis, sustentáveis. Back to the Future, vocês se lembram do filme, né? De Volta para o Futuro. Por que não? Não tem problema nenhum admitir que houve um erro. Tem um custo, custou caro. Desenvolver esses motores, as fábricas como a Audi, por exemplo, que entraram a partir do zero e tudo mais, tiveram que desenhar tudo, produzir tudo, testar tudo, gastaram os tubos. Mas paciência, é melhor corrigir a rota, né, e já começar a pensar nessa correção de rota, do que correr o risco de deixar a Fórmula 1 cada vez menos atraente e botar a perder todo esse esforço feito nos últimos anos para conquistar um novo público que, embora seja jovem, seja importante, podem ter certeza, é um público mais fluido, é um público menos propenso a se apaixonar por automobilismo, como era o público de gerações anteriores, que tinha esse público no automóvel, no carro, um símbolo de liberdade, de autonomia, enfim, a relação do jovem dos anos 70, 80, 90 com o carro, com o automóvel, era bem diferente da de hoje. Hoje, o jovem tem uma relação com os aplicativos do seu celular. Se estão lá no celular e se interessam para ele usa, ele engaja, como se diz. Se começar a encher o saco, ele troca para outra coisa, desde que esteja no celular. Então, não há mais esta garantia de paixão do jovem, dessas gerações mais novas, pela ferramenta utilizada pelos atletas num esporte como o automobilismo. Estou falando do carro, do automóvel, né? Se você tem uma geração que não se apaixona por automóvel, ela pode abandonar o esporte praticado com automóveis assim, ó, de uma hora para outra. Tá bom? Nos vemos semana que vem aqui no Foi o que eu disse TV. Nossa, ficou muito bom o vídeo de hoje, hein? Minhas teses são maravilhosas. Olha aqui. Gostaram? Aqui embaixo, no seu celular ou no seu computador, tem o botão de curtir. Então, curtam! E outra coisa, inscrevam-se no nosso canal, tá bom? Comentários são todos muito bem-vindos. De novo, eu leio tudo, hein?
Tchau.